Queria só, dentro dessas ideias que estão sendo discutidas, colocar mais uma, que eu acho que é fundamental, que a gente está em plena fase de discussão da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, né? Inclusive, amanhã ia ter uma sessão na Câmara Legislativa, uma audiência pública, que o governo recuou por conta da última audiência que teve, que foi na sexta-feira passada, que estava se discutindo mais um setor, esse já o catetinho, né? E que nessa discussão, na sexta-feira passada, o secretário da SEDUMA teve o desplante, né, de dizer que quem estava contra o catetinho era uma elite de ambientalistas, porque o catetinho é para ser construído para as classes desfavorecidas. E quem é que acredita nisso? Que o catetinho vai ser construído para as classes desfavorecidas? Qual é a classe desfavorecida nessa cidade que teria condições de comprar qualquer coisa, seja lá onde for, especialmente no catetinho? Construído pelo Paulo Otávio. Para quem vai ser construído o Noroeste? Duvido que seja para qualquer um de nós que está aqui, né? Já foi colocado aí o valor, 11 bilhões. O projeto do Parque Burle Marx, que foi para a audiência pública, e a gente foi lá para conferir, para saber que projeto é esse, é o pior projeto que eu já vi em toda a minha vida em relação a um parque, seja ele qual for. É um projeto ruim, desde a concepção até o momento de você entender que são pessoas que fizeram esse projeto, que vieram de fora, que não conhecem a nossa realidade. Nós estamos falando aqui com pessoas que já estão aqui em Brasília, eu pelo menos estou aqui em Brasília desde 1967, e em nenhum momento participo de uma organização não governamental que trabalha com a questão ambiental, e em nenhum momento nós fomos chamados para discutir esse projeto, que, como o professor colocou, é um absurdo, porque ele já atropela um plano diretor que tinha sido aprovado em concurso para o parque, que na época se chamava Parque Ecológico Norte e que hoje se chama Parque Burle Marx. 93. Então, diante desses absurdos, diante desses disparates e diante dessa ousadia de ter gente ocupando secretarias aqui dentro do Distrito Federal, pessoas que vieram de fora, que não conhecem a nossa realidade e que ainda vêm dentro de uma sessão na Câmara Legislativa dizer que quem está contra o projeto do catetinho é uma elite que não precisa e que está contra as populações desfavorecidas. Então, isso é muito importante do ponto de vista de que, realmente, como todos os colegas já colocaram aqui, nós temos que nos organizar. Muito mais do que a gente pensa, porque existe toda uma máfia mesmo, vamos chamar de máfia, organizada, para transformar Brasília, entendeu? Num lugar de ganhar dinheiro fácil, através da especulação imobiliária. E isso já acontece há muito tempo, só que agora de uma forma até um pouco mais disfarçada, porque o Roriz, com todos os defeitos dele, ele nunca disfarçou nada. Ele sempre disse o que ele queria fazer. Inclusive, tem uma tese de doutorado que, se vocês procurarem aqui na Universidade de Brasília, essa pessoa que estudou, nas favelas, nas regiões pobres de João Pessoa, passavam carros de som, na época do início do governo Roriz, falando: venham para Brasília, porque eu tenho lote para oferecer para vocês lá. E isso trouxe muita gente para Brasília, e isso foi a moeda de troca para o Roriz se manter o tempo todo no poder. E agora vem o Arruda, que foi secretário de obras do governo Roriz, né? E fala: não, eu sou oposição ao governo Roriz. Mas foi ele que arquitetou tudo isso junto com ele. Isso está na cara para todo mundo. E o vice-governador é o maior dono de imobiliária, de especulação da cidade. Então, qual é
O que a gente pode pensar disso? A não ser que nós estamos sendo enganados, vilipendiados e, principalmente, daqui a pouco, expulsos da cidade que a gente viu nascer. Porque daqui a pouco eu quero ver quem é que vai conseguir morar aqui em Brasília, né? A maioria das pessoas aqui, eu duvido, né? Se não tem dificuldade, se não enfrenta problemas no seu dia a dia. Então, se não é só uma questão indígena, apesar de todo o respeito que nós temos que ter pelas populações indígenas e por tudo que foi colocado aqui, e mesmo se você for reportar a história, Juscelino, né, que é considerado o nosso grande herói, e ele deve ter motivos porque foi e representou algo que é importante para o Brasil, mas ele deu as costas para quem estava aqui, para quem, quando chegou aqui, ele disse: olha, isso aqui é uma imensidão, é um deserto, não tem ninguém, mas tinha muita gente aqui. Teve inclusive gente que se suicidou porque não se sentiu injustiçado na forma que foi desapropriado da sua terra. E não era porque ele estava interessado em dinheiro, não, é porque ele estava ali, e ali era o lugar dele, foi ali que ele viu os filhos dele nascer, crescer. Ele não estava interessado em dinheiro, estava interessado em continuar na terra que ele criou os filhos dele, que ele viu, que ele de uma forma ou de outra se apropriou do seu meio e conseguiu conviver ali até hoje. Então, uma vez eu conversando com alguns colegas, eu até pensei numa coisa assim meio maluca, de vamos criar uma coisa assim que para chocar mesmo, vamos trabalhar com as Farc, que seria a Frente Ambientalista pela Recuperação do Cerrado. Entendeu? Mas muita gente falou: não, cuidado que isso pode suscitar. Mas a gente chegou nesse ponto. Nós temos que abrir uma frente de guerrilha, nós temos que ser guerrilheiro, porque é gente muito poderosa, que tem muito dinheiro, que compra todo mundo, né? Todas as licitações que são feitas aqui no GDF, se vocês forem lá a fundo, elas são irregulares, pelo menos irregulares, né? Para não dizer, todos esses projetos que estão acontecendo vem do Jaime Lerner, mas como? Não tem discussão. O projeto já vem pronto, já levou até a grana. Brasília Revisitada, esses projetos, o projeto do Buller Marx, né? Então isso aí, o que está acontecendo hoje é um absurdo e a população está sendo enganada. Então, no mínimo, a gente tem que se organizar e divulgar isso para a população, porque está todo mundo achando que está na mão de um santo, de alguém que chegou para fazer oposição, inclusive, àquele que pretensamente destruiu o Distrito Federal, trouxe as invasões para o Distrito Federal, mas quem era o secretário de obras dele? Né? Então, essa é uma questão muito importante. Eu já participei de várias lutas aqui em Brasília pelo meio ambiente aqui. Trabalhei na Sociedade de Amigos do Parque Olhos d'Água, fui diretor dela, conseguimos com muita luta criar aquele parque daquele tamanho que a maioria das pessoas na época falavam: vocês são loucos, né? Vocês estão preservando uma área minúscula que não tem importância nenhuma para a cidade. E olha só qual é a importância que o Parque Olhos d'Água tem hoje para a cidade. Então, da mesma forma, nós vamos ter que entrar agora nessa briga do Noroeste, mas com muito mais sentido, com o sentido do que falou o nosso professor, nosso mestre da antropologia, quando falou que nós precisamos em Brasília de um lugar digno para a celebração dos nossos povos, dos povos que a gente também acostumou a respeitar e que tem essa humildade de chegar dentro de um ambiente como esse e chorar pelo meio ambiente, chorar pelo Brasil. Esse é o verdadeiro sentimento que o brasileiro precisa ter. Muito obrigado.